A partir de agora, você ouve Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Nosso episódio de hoje, de número 42, continuaremos avaliando a Revista Espírita de novembro de 1858. Seguindo na seção Comunicações Familiares de Além-Túmulo, o artigo inicial de hoje chama-se Madame de Staël. Trata-se de uma comunicação realizada no dia 28 de setembro de 1858, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde o espírito que se identificou como Madame de Staël se comunica espontaneamente. Este espírito, então, traz uma mensagem de cunho moral, uma mensagem até com uma certa profundidade, e, ao final da comunicação, os amigos que ali estavam, os assistentes daquela reunião, travaram um diálogo com este espírito, até demonstrando uma certa surpresa pela sua manifestação espontânea. Nós devemos aqui lembrar que no início da doutrina espírita, a grande maioria das comunicações se davam através da evocação. Então, grande parte dos espíritos entrevistados naquele momento, eles eram chamados para que fizessem as suas comunicações. O que causou uma certa estranheza no caso aqui, deste espírito se comunicar espontaneamente para ditar uma mensagem, algo que hoje tornou-se regra. Nós também observamos, sobretudo no movimento espírita brasileiro, que as evocações hoje elas têm tido pouco espaço. Normalmente, nas nossas reuniões mediúnicas, comunicam-se os espíritos de maneira espontânea, salvo aqueles espíritos que trabalhamos ali em processos de desobsessão, em que nós acabamos por evocá-los, quase que por uma questão automática. Mas ali, no momento em que ela termina a comunicação, o entrevistador vai dizer a ela lá que não estava esperando a visita e por isso não tinha um assunto preparado ali. E o espírito até demonstra que sabia que essas perguntas não podiam ser respondidas por ele, até porque havia ali ele demonstra uma limitação em alguns conceitos. E naquele momento eles contam ali que no processo ali da reunião, uma outra senhora, uma médium, tem um desfalecimento e eles vão ali tentar buscar um atendimento a ela. E o espírito que estava se comunicando, da Madame Staël, diz a eles que não, que deixasse o processo acontecer, que ela estava ali recebendo o espírito da sua irmã e que era necessário aquele desfalecimento, era necessário ali deixar agir a influência. Então é interessante aqui porque ele está tratando ali de um processo de uma influência fluídica mesmo, aquele processo que o espírito da irmã se aproxima da médium e aí junta um misto de fluidos com emoções e aí existe aquela influência. Depois o espírito vai esclarecer que tratava-se da irmã e até passa ali algumas palavras de consolação para esta médium, dizendo que a irmã estava bem, porque ela não conseguiu se comunicar ali, foi só aquele impacto mesmo. E aí eles seguem, pensando ali, conversando com ela sobre os escritos, porque essa madame, ela era uma escritora anteriormente. E depois, interessante nesse artigo, é que na sessão seguinte, lá no dia 12 de outubro, eles evocam novamente esse espírito para conversar a respeito daquela primeira comunicação espontânea. Então eles vão ali fazer um conjunto de perguntas para ela. Primeiramente falando das manifestações espontâneas. Eles vão perguntar: no outro dia, viestes espontaneamente por intermédio da senhorita E. Poderias dizer qual o motivo que vos levou a favorecer-nos com a vossa presença, sem que vos tivéssemos chamado? Resposta: a simpatia que sinto por todos vós é ao mesmo tempo o cumprimento de um dever que me é imposto em minha atual existência, ou antes, em minha existência passageira,
porque sou chamada a reviver. Este é, aliás, o destino de todos os espíritos. Outra pergunta. É para vós mais agradável vir espontaneamente ou ser evocada? Prefiro ser evocada, pois é uma prova de que pensam em mim. Mas também sabeis que é agradável ao espírito liberto poder vir conversar com o espírito do homem. Por isso, não vos deveis admirar que tivesse vindo de repente ao vosso meio. Haverá vantagem em evocar os espíritos em vez de esperar que venham por sua iniciativa? Resposta: evocando, tem-se um objetivo. Deixando que venham, corre-se grande risco de ter comunicações imperfeitas sob muitos aspectos, porque tanto vêm maus quanto vêm bons. O Espírito aqui traz esclarecimentos bem interessantes. Ele traz um esclarecimento de que buscava esse trabalho, buscava essa comunicação, porque o tempo na erraticidade dela estava ali se esgotando, ela havia sido chamada para uma nova encarnação. Ela vem dizer que se aproximou daquele grupo por afinidade, por simpatia, então havia entre eles um laço de simpatia, que, como ela bem disse, favorecia essa comunicação espontânea, dava a ela prazer, dava a ela esta vontade de se manifestar, mas ela deixa claro que ela gostava mais de ser evocada do que fazer-se as comunicações espontâneas. E ela vai dizer que, quando evocada, existe um objetivo. Então aqui ela refere-se ao resultado daquele trabalho que ela estava prestando. Quando era evocada, havia ali já provavelmente um conjunto de perguntas pré-estabelecidos, um objetivo específico daquela evocação, e ela alerta aqui ao risco das comunicações espontâneas, risco que nós corremos hoje, que vem ali toda sorte de espíritos, espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, espíritos bons, espíritos zombeteiros, o que dificulta o trabalho de análise dessas comunicações e até de condução das reuniões. Claro que no momento de uma evocação você pode evocar a A e receber a visita de B também, isso é óbvio, Kardec pontuava isso com muita clareza. Mas como havia ali um objetivo, haviam ali já perguntas, questionamentos pré-estabelecidos, ficava até mais fácil de você compreender se a identidade daquele espírito que estava se comunicando era realmente aquele que foi evocado, não é? Porque havia ali um fio condutor daquela entrevista. Quando você recebe uma comunicação espontânea, fica um pouco mais difícil, porque o assunto fica mais solto ali. Então este artigo vem trazer justamente estas duas características das reuniões mediúnicas, das comunicações espirituais, que elas podem ser espontâneas ou podem ser provocadas através da evocação. As duas têm ali as suas peculiaridades, os espíritos se comprazem com as duas, porém, na opinião deste espírito em específico, quando evocados, trazem uma objetividade maior àquele processo que se tem por objetivo. O próximo artigo vai falar sobre uma característica mediúnica interessante. O artigo chama-se Médium Pintor, e Kardec começa esse artigo dizendo ali a respeito justamente dessas diversidades de mediunidade, e ele começa dizendo que nem todos podem ser convencidos pelo mesmo gênero de manifestações espíritas, e por isso existem médiuns de vários tipos. Então ele refere-se aqui àqueles médiuns pintores, médiuns poetas, médiuns escritores, aqueles que se dedicam a escrever romances históricos, enfim. Você tem ainda os médiuns receitistas. Então você tem uma diversidade de médiuns que propicia com que os espíritos possam se manifestar de formas diferentes, com um dos objetivos aqui estabelecidos, como Kardec levanta, de convencer as pessoas a respeito desta comunicação entre os dois mundos. E aí ele vai mencionar uma dessas características, um desses tipos de médiuns, que é o médium pintor, que é aquele tipo de médium que hoje é bem raro, mas que naquela época existia bastante,
que eram médiuns que faziam pinturas de pessoas mortas. Então ele ia ali e pintava um retrato de uma pessoa, e aí os que estavam na reunião ali, ou posteriormente, identificavam tratar-se de um indivíduo que já estava desencarnado. E aí ele cita aqui, o mais notável desses médiuns daquela época é talvez o Sr. Rogers, que já foi citado na Revista Espírita anteriormente. Ele reside em Columbus, e exerce lá a profissão de alfaiate. E nesse caso aqui ele não tinha nenhuma outra habilitação profissional. O que quer mostrar esse artigo aqui? Que ele não era um desenhista, ele não era um pintor. Ele tinha a capacidade de pintar quando estava mediunizado, mas ele não tinha esta característica normalmente, era um alfaiate, não tinha nenhum vínculo com artes ou com pintura. E aí a revista vai buscar justamente um artigo sobre este médium citado, que havia sido publicado no dia 27 de julho pelo Sr. Lafayette Grindley, na revista Spiritual Age americana. Eles publicaram na íntegra esse artigo, Kardec vai trazer aqui uma síntese, e ele começa dizendo: em maio último, o Sr. Rogers, de Canditon, Ohio, conhecido médium pintor que faz retratos de pessoas que não mais se encontram neste mundo, veio passar alguns dias em minha casa. Durante a sua rápida visita, foi influenciado por um artista invisível que deu o nome de Benjamin West. Ele pintou alguns belos retratos em tamanho natural, assim como alguns outros de qualidade algo inferior. Eis algumas particularidades relativas a 2 desses retratos. Foram pintados pelo dito E. Rogers num quarto escuro em minha casa, no curto espaço de 1h30. Tempo este do qual meia hora mais ou menos decorreu, sem que o médium tivesse sido influenciado, e que aproveitei para examinar o seu trabalho ainda não concluído. Rogers caiu novamente em transe e terminou esses retratos. O artigo aqui então relata a visita deste médium ao Sr. Lafayette, quem foi publicar este artigo depois na Spiritual Age, que ele havia feito esse trabalho em um quarto escuro, e relata aqui a sua surpresa já com relação ao curto espaço de tempo que ele levou para produzir esse trabalho. Então, nós vimos aqui que ele levou 1h30, sendo que meia hora ele não estava ainda influenciado. Então ele levou alguma coisa em torno de 1 hora para fazer esses 2 retratos. Então a gente sabe que um trabalho desse levaria mais tempo. É um trabalho que, se não fosse um trabalho mediúnico, não poderia ser feito nesse curto espaço de tempo. Falando sobre os 2 retratos, frutos desse trabalho, ele vai dizer que o primeiro deles foi logo reconhecido. Era o retrato do seu avô, Elias Gridley, e que havia sido reconhecido por ele, pela esposa, pela irmã dele e pelo pai e mãe. Todos ali foram unânimes em reconhecer a grande semelhança do retrato com o falecido. E eles mencionaram: é um facsímile do velho, com todas as particularidades de sua cabeleira, de sua camisa, etc. E o interessante é que, quanto ao outro retrato, ninguém reconheceu, ninguém sabia quem era. Então, o Sr. Lafayette fez o quê? Ele pendurou esse retrato no armazém que ele tinha e ficou à vista de todo mundo ali, para ver se alguém o reconhecia. Já perdi as esperanças, porque passou um tempão lá, ninguém reconheceu de quem era aquele retrato. E aí, uma tarde, ele realizando uma outra sessão espírita na casa dele, manifestou-se um espírito e se identificou. Ele disse que era Horace Grindy e que havia desencarnado há mais de 5 anos, deixou os despojos ali na cidade de Natchez, no Mississippi, onde ele havia ocupado o cargo de xerife. Menciona uma filha, diz que tinha uma única filha lá viva, e diz que ele foi primo do pai do Sr. Lafayette. Então, o sobrenome Gridley aqui era o mesmo. Ninguém conhecia esse indivíduo. Era um primo distante, que eles não sabiam da existência deste primo. Então, o que ele fez? O Sr. Lafayette pega esse retrato, descobre onde estava esta prima e encaminha o retrato para ela. Ela chegando ali, ela pega o retrato e no mesmo momento que ela pegou, ela identificou o pai dela. Olha, isso aqui é meu pai, como é que esse retrato foi feito?
né? Porque o pai dela nunca havia sido fotografado, nunca havia sido pintado. E é interessante, porque o médium não o conhecia, o médium era inglês, né? Nunca tinha visitado os Estados Unidos até aquela oportunidade, e ninguém havia mencionado esta pessoa, até porque as pessoas da casa do senhor Lafayette também não o conheciam, né? Ninguém estava pensando naquele indivíduo, né? E seria muito difícil fazer uma reprodução dessa. E havia ali algumas pequenas imperfeições no retrato. E o espírito, quando se comunicou naquela reunião, ele disse ali que ele, na verdade, ele havia tomado uma fisionomia que foi possível naquele momento, né? Porque ele informou que foi preciso ele materializar ali o seu perispírito para que o médium ou o espírito que estava pintando pudesse vê-lo e reproduzir. Então que ele teve essa dificuldade de fazer a fisionomia dele exatamente como ele era em vida. Isso é bem interessante, porque ele menciona aqui esta característica dele ter que buscar essa fisionomia, então ele deixa claro que ele não tinha essa fisionomia no plano espiritual. Não era exatamente uma réplica do seu corpo físico enquanto encarnado. Ele tem ali esse esforço de voltar o seu semblante exatamente como era. E ele fala ainda que essas imperfeições também, elas provêm das condições em que se achava o médium. Então é um trabalho bastante complexo, esse trabalho de pintura mediúnica ou qualquer outro trabalho mediúnico. Então você imagina, você tem que pintar um quadro ali de uma pessoa desencarnada, né, usando um médium. Então você deve ter ali um espírito que é o pintor, você vai usar um médium que tem essa característica e você vai estar vendo um outro espírito que está se materializando. Então, não obstante a essa complexidade, eles conseguiram reproduzir um quadro de notável semelhança. E Kardec aí vai fazer no final do artigo uma nota. Ele vai dizer: já conhecemos os médiuns desenhistas. Além dos admiráveis desenhos dos quais demos um espécime, mas que representam coisas cuja exatidão é impossível verificar, vimos médiuns absolutamente estranhos a essa arte executarem sob nossas vistas esboços facilmente reconhecíveis de pessoas falecidas que eles não haviam conhecido. Mas daí a um retrato acabado, de acordo com todas as regras, vai muita distância. Esta faculdade se liga a um fenômeno muito curioso, do qual somos testemunha neste momento. Então, Kardec chama a atenção aqui à complexidade deste processo. Ele vai falar que já tinha tido contato com vários médiuns pintores, mas que eles pintavam, as coisas que eles pintavam ali não eram reconhecidas, não davam ali prova de existência distinta, eram arte. Mas que esse caso aqui, dessas pinturas de retratos, e eram feitas ali muitas vezes em um esboço, que lembravam a pessoa, mas nesses casos mais raros aqui, como o do Sr. Roger, ela seguia todas as regras de um pintor retratista, o que aumentava muito a complexidade deste processo. O Kardec faz questão de pontuar aqui, e ele vai também reforçar que ele foi testemunha de algumas dessas manifestações extremamente interessantes que foram relatadas aqui na Revista Espírita. O próximo artigo que analisaremos chama-se Independência Sonambúlica. Aqui Kardec vai tratar de um processo que era bastante comum dentro do magnetismo, e Kardec havia trabalhado e estudado durante 30 anos, que vai tratar justamente do processo de transe sonambúlico, quando o indivíduo tinha ali aquele êxtase e o seu próprio espírito se comunicava, mas com uma abrangência de pensamento. Ele ali tinha informações que ele não tinha quando embalado pelo seu corpo físico. Vamos ver como se desenrola o artigo. Há muitas pessoas que, aceitando hoje perfeitamente o magnetismo, durante muito tempo contestaram a lucidez sonambúlica. É que, na verdade, essa faculdade veio derrubar todas as noções que tínhamos a respeito da percepção das coisas do mundo exterior. Aí um pouco à frente no artigo. Muita gente acreditou, como faz ainda hoje com as manifestações espíritas, que o sonambulismo pudesse ser experimentado como uma máquina, sem que se levasse em conta as condições especiais do fenômeno. Eis porque,
não tendo obtido resultados satisfatórios no momento oportuno, concluíram pela negação. Fenômenos tão delicados exigem uma observação longa, assídua e perseverante, a fim de se lhes captarem as nuances, por vezes fugidias. Extremamente interessante o início desse artigo. Ele vai aqui colocar que algumas pessoas, mesmo aceitando o magnetismo, colocavam em xeque a lucidez sonambúlica, essa que nós explicamos há pouco, e ele ali justifica em alguns pontos esta dúvida, porque as pessoas, assim como fizeram com os fenômenos espíritas, eles acreditavam que se podia experimentar esse tipo de fenômeno como se faz com uma máquina, como se faz um experimento de laboratório. Esse, aliás, é um grande problema quando se fala em experimentação espiritual ou espírita, porque você está tratando ali de condições muito sutis, muito complexas, né, de ambiente, de condição do médium ou do sonâmbulo, aqui no caso, né, da condição, se você estiver falando em mediunidade, do espírito, do ser inteligente que está do outro lado, dele ter a condição de fazer a comunicação, dele querer, dele poder fazer a comunicação. No caso do sonambulismo, de ter a predisposição física do indivíduo, ou para ser magnetizado, ou para entrar ali em transe sonambúlico, para poder fazer aquele processo. Então, Kardec ele faz essa lembrança aqui de que não é um processo convencional e que ele depende, então, desta observação assídua, perseverante, que você tem que experimentar 1, 2, 3, 4, 5 vezes e ir ali tirando essas conclusões, juntando esses fatos. E ele faz uma outra colocação bem importante aqui. Se o sonâmbulo nunca diz senão aquilo que sabeis, é incontestável que traduz o vosso pensamento. Mas se em certos casos diz aquilo que não sabeis, se contraria a vossa opinião e a vossa maneira de ver, torna-se evidente a sua independência e que apenas segue seu próprio impulso. Havia aqui duas colocações desses contraditores do sonambulismo, da independência sonambúlica. Eles diziam tratar-se de uma leitura de pensamento. Olha, não, esse indivíduo tem a condição de ler o pensamento daquele que está com ele. Então, quando ele faz alguma revelação, quando ele faz alguma coisa desse tipo, ele está traduzindo o pensamento do interlocutor, daquele que estava com ele. Ou então que ele traduzia somente o seu pensamento. E é onde Kardec vai dizer aqui, olha, se ele traz coisas que estão fora do seu ramo de conhecimento, se ele traz coisas que não é do conhecimento nem dele, enquanto encarnado, nem daquele que o está ali entrevistando, que está fazendo essa interlocução com ele, é porque alguma coisa tem aí por trás. E aí ele vai trazer 2 casos, 2 fatos, para poder comprovar isso. Então o primeiro deles aqui, trata-se ali do senhor Marilon, que morava em Bercy, na França, e que ele desapareceu em 13 de janeiro, o último aqui, de 58. E eles buscaram esse homem em todos os lugares, não encontraram, fizeram um relato ali que pelo caráter dele e pela posição e o estado mental que ele estava totalmente íntegro, eles afastaram qualquer ideia de suicídio. Restavam aí 2 hipóteses, então, do que poderia ter acontecido com o senhor Marilon. Ou ele poderia ter sido vítima de um crime ou de algum acidente. E aí, se fosse caso de um crime ou acidente, ele já teria identificado o corpo, já teria sido levado, aí, principalmente no caso de um acidente, eles já teriam levado ele a um necrotério e já teriam identificado o corpo ali. No caso de um crime, sim, o corpo poderia ter sido ocultado. Então a filha desse senhor vai recorrer a uma sonâmbula chamada senhora Roger, que já havia trabalhado nesses casos de descoberta dessas situações em outras ocasiões. Se aí eles vão relatar que essa senhora Roger entrou em transe e ela seguiu os passos do senhor Marilon desde que ele saiu da sua casa. Então, quer dizer, ela estava conseguindo ver o que aconteceu com esse indivíduo, através de uma leitura sabe-se lá do que, ou fluídica, ou de que forma ela fazia isso, mas ela fazia. Então ela acompanhou os passos dele desde quando ele saiu de casa e ela foi narrando o que aconteceu ali. Eram 3 horas da tarde, até que cerca de 7 horas da noite, quando ele estava regressando às margens do rio Sena, ele teve um mal súbito, ele caiu,
bateu a cabeça numa pedra, rolou e caiu no rio. E ela identificou exatamente o lugar que ele caiu. Mas ela disse, olha, não vá até esse lugar para procurá-lo, porque vocês não vão encontrá-lo, porque a correnteza do rio levou o corpo. E aí ela disse a eles onde é que estava o corpo. Eles foram então ao local indicado, encontraram o corpo e encontraram o ferimento na cabeça do indivíduo. E ela também havia dito que ele não tinha sido assaltado, não tinha acontecido nada, porque ele estava com a carteira no bolso, com chave, estava com tudo ali. E eles encontraram exatamente da forma como a senhora Roger indicou. Aí o outro caso, ele vai tratar aqui de um casal Bellon, que eram chacareiros na rua Rouet, em Saint-Denis, e eles tinham ali uma economia de 800 a 900 francos, que eles usariam para alguma emergência, e a senhora Bellon estava um dia guardando esse dinheiro, essas economias dela, num armário onde ela tinha ali umas roupas, onde ela tinha roupas velhas de um lado, roupas novas do outro, quando ela recebeu uma visita. Quando a visita entrou, ela guardou rapidamente as economias, fechou as portas e foi atender a visita. Passado um tempo, ela precisou de um recurso e ela foi buscar justamente onde estavam as suas economias e não encontrou. Ela ficou ali desesperada, disse, olha, não, aquele dia essa visita viu que eu estava guardando, entrou na minha casa depois e pegou o dinheiro. Então elas foram procurar ali a senhora Roger para poder descobrir novamente o que estava acontecendo. A senhora Roger novamente entra no estado sonambúlico e vai ali verificar o que aconteceu. E ela disse para ela, olha, não, na verdade, você se equivocou naquela hora. Você ia colocar onde estavam as roupas sujas e você colocou onde estavam as roupas novas. As roupas velhas, colocou onde estavam as roupas novas. E ela então foi lá, buscou aonde a senhora Roger havia indicado e lá encontrou o recurso ali. E aí, após relatar esses dois casos, Kardec vai fechar o artigo dizendo, relatando esses dois casos, e poderíamos aduzir muitos outros, nosso objetivo foi provar que a clarividência sonambúlica nem sempre é reflexo de um pensamento estranho. Assim, o sonâmbulo pode ter uma lucidez própria, absolutamente independente. Disso decorrem consequências de alta significação do ponto de vista psicológico. Aqui temos a chave de mais um problema que examinaremos ulteriormente quando tratarmos das relações que existem entre o sonambulismo e o espiritismo, as quais lançam uma luz inteiramente nova sobre a questão. Muito bem, o próximo artigo chama-se Uma Noite Esquecida ou Manusa a Feiticeira. É um artigo que foi ditado aqui pelo espírito Frederic Solier e traz aqui um prefácio do editor desse artigo. O que mais nos interessa não é o artigo em si, mas é este prefácio, que aqui Kardec vai dizer justamente que em 56 ali haviam manifestações espíritas que eram realizadas na casa do senhor B, na rua Lamartine, e que eles atraíam uma seleta e numerosa assistência. Os espíritos ali que se comunicavam nesse círculo eram mais ou menos sérios, então haviam ali espíritos de várias categorias que se comunicavam. E é interessante que esse fato se passa em 56. Vamos lembrar que Kardec vai publicar o Livro dos Espíritos em 57. E foi justamente nesta rua Lamartine, aqui nesta casa, que grande parte do Livro dos Espíritos foi trazido, vieram as comunicações que geraram o Livro dos Espíritos. E Kardec vai colocar aqui, fato importante, interessante neste artigo, que havia um espírito que sempre se comunicava naquelas reuniões, que chamava-se Frederic Solier, e esse espírito era um espírito brincalhão ali, era um espírito que estava sempre ali fazendo algumas pilhérias, mas como Kardec coloca, eram pilhérias finas, né, sem ultrapassar ali as conveniências. Era um espírito que não tinha uma profundidade, então quando faziam algumas perguntas para ele de um conteúdo mais filosófico, ele mesmo já dizia, olha, não, eu não sei responder isso, não me perguntem isso. Ele se comunicava normalmente com a filha do senhor B, uma médium mecânica, e ele se meteu ali a escrever um romance, um livro. Eu vou escrever um livro aqui, e era interessante, Kardec relata aqui, é por isso que ele vai trazer esse conto,
até para uma demonstração do fenômeno em si, não pelo conteúdo do conto, que ele começou a escrever esse livro através dessa médium, e a médium, jovial também, ficava ali escrevendo e conversando com os outros, brincando com as pessoas que estavam ao lado. Então ela não estava nem dando bola para aquilo que ela estava escrevendo. Então o espírito estava ali trabalhando e ela conversando, fazendo outra coisa. É uma demonstração de uma mediunidade mecânica bastante ostensiva. Esse espírito, Frederico Solier, começa este livro, chamava Memórias do Diabo, e ele cansou-se daquele livro. Não vou fazer mais esse livro, não quero mais escrever isso, mas eu vou escrever um conto. Então ele abandonou o livro que ele havia começado e ele vai trazer esse conto aqui, que é Uma Nusa, a Feiticeira. Kardec vai colocar esse conto na íntegra na Revista Espírita, menos pelo seu conteúdo filosófico ou de profundidade, e mais pela demonstração do fenômeno mediúnico em si. Kardec vai dizer aqui que dentro desse texto tudo se encadeia. Então é um texto bem escrito, apesar de não ter profundidade, é um texto bem formatado. E ele vai trazer aqui algumas características desse processo mediúnico que foi a transmissão desse texto. Ele vai dizer que o texto era escrito ali dessa forma mecânica, que nós já citamos, que ele foi interrompido várias vezes, então ele era interrompido numa reunião, e daí passava-se 2, 3 reuniões, o espírito retomava o texto do ponto onde ele tinha parado, sem perder esse encadeamento, sem ter que retomar nada, então ele ali continuava a sua transcrição, e aí Kardec vem trazer isso, vem trazer esse texto como uma demonstração deste fenômeno que acontecia ali, um fenômeno de psicografia mecânica através da senhorita B, com essa característica, ela totalmente dispersa ali, o espírito trabalhando, um espírito que consegue encadear os textos, interromper e começar onde tinha parado. Isso é um processo que uma pessoa que está escrevendo da cabeça dela tem uma dificuldade enorme, porque você vai ter que reler o texto que você fez anteriormente para você não perder esse encadeamento. Então Kardec vai trazer isso, e é interessante porque vai aqui compor para nós um panorama do que era a construção da doutrina espírita. Fato este ocorrido em 1856, então passava-se episódios como esse, dessa psicografia, no meio do processo de desenvolvimento de O Livro dos Espíritos. Então, durante todo aquele trabalho com temas profundos daquela obra magnífica que foi O Livro dos Espíritos, havia espaço para essas demonstrações de processos mediúnicos mais leves, mais tranquilas, de espíritos ali que não tinham essa profundidade, mas que estavam trabalhando em prol da doutrina espírita, trazendo aí esta riqueza, que é o processo mediúnico, trazendo a riqueza de detalhes do próprio processo mediúnico. É um artigo muito interessante. Nós não vamos nos ater aqui ao conto, aí os amigos ouvintes podem, os que tiverem interesse, observarem o conto. Ele, como Kardec mesmo diz, não tem nada de extraordinário do ponto de vista moral, mas é um conto bem feito, é um conto bem escrito. Kardec começa ele aqui nesta edição da revista e depois vai trazer, numa edição posterior, o restante do conto. E assim, meus caros amigos, nós vamos fechando aqui o nosso programa de hoje e vamos fechando também a análise da Revista Espírita de novembro. Na próxima semana, iniciaremos o último mês de 1858 e nós esperamos contar com a presença de vocês. Esperamos que vocês estejam conosco aí nessa jornada, onde nós estamos encerrando apenas a primeira das 12 revistas que nós vamos avaliar. Ok? Então, um grande abraço a todos, uma boa semana, fiquem com Deus, até a próxima. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.